Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, meus familiares, todos vocês. Vou sempre começar a nossa conversa dessa forma, porque realmente eu sou muito grato a Deus por vocês que têm aí ouvido essas palavras. Eu quero dizer para vocês que eu fui muito resistente, as pessoas queriam falar de Deus para mim, eu era extremamente resistente, cheio de argumentos humanos, dizia um monte de coisas. E eu vou ser sincero, a gente precisa de Deus. Eu já disse isso, vou dizer sempre aqui. Não como religião, mas como aquele que nos deu a vida, como a essência da nossa vida. Deus como essa verdade suprema, essa verdade eterna, essa verdade absoluta, é o que o homem precisa. A verdade existe, viu, galera? A Bíblia diz, tem um filme chamado A Cabana, e aí nesse filme Deus se apresenta num determinado momento como mulher, mas também tem lá a figura de Jesus, um rapaz. E aí, quando Deus está conversando com o personagem desse filme, ele fala: você está procurando a verdade, o caminho, a vida, Mais ou menos isso, assim, eu acho que é isso que ele fala. Ele está lá na marcenaria ou na carpintaria. Porque tem uma parte da Bíblia que Jesus fala, para Tomé, um dos seus discípulos, que era duvidava um pouco das coisas que Jesus falava, e aí Jesus, uma certa hora, está falando para os discípulos que ele vai para algum lugar, Eu vou e vou preparar lugar para vocês, E aí o Tomé fala: não sabemos nem para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho para onde você está indo? Aí Jesus fala: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Então, Jesus fala, ele é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? E isso é a mensagem bíblica, Esse caminho, essa verdade, essa vida é o que nós realmente precisamos, certo? De novo, não é uma verdade doutrinária, mas é uma verdade para a gente experimentar esse amor, essa paz, essa fé, essa esperança que vem de Deus e distribuir isso entre as pessoas que convivem conosco, sabendo que a gente muitas vezes nas nossas relações a gente vai falhar, talvez, mas a gente pode se reconciliar, pedir perdão, recomeçar. Uma mensagem dessa é espetacular para nós, para a humanidade, não é? E as pessoas não acessam essa verdade. Por isso que a gente quer passar isso adiante, Então nos ajudem aí a levar essa mensagem adiante para o máximo de pessoas possíveis e que as pessoas levem para outras pessoas e vamos lá. É uma corrente, não vou falar corrente do bem, fica parecendo que todo mundo repete as coisas, mas é uma corrente de amor, tá bom? Então, continuando o nosso 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2. Lição 8, o título é A Igreja como Guerreiro Coletivo. A igreja também é um guerreiro coletivo. Em Efésios 6, de 11 a 17, Paulo apresenta a armadura de Deus, que não é para ser usada apenas por um membro individualmente, mas por todo o corpo de Cristo coletivamente. Como o corpo de Cristo, somos revestidos de sua armadura para pelejar por ele na batalha espiritual que ocorre no universo contra o seu inimigo, o diabo. Se quisermos ser protegidos por essa armadura, precisamos estar na igreja, seu corpo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra as autoridades das trevas que atuam no mundo e contra as forças espirituais malignas, cujo único objetivo é frustrar o plano eterno do Senhor para o homem. Muitos cristãos vivem distraidamente no mundo, almejando e buscando vida mansa e tranquila, cheia de bênçãos exteriores, sem se dar conta de que estamos numa batalha espiritual contínua que visa fazer de nós cristãos derrotados. Deus precisa de vencedores. Somente após o arrebatamento dos vencedores é que o diabo será lançado do céu à terra e começará a grande tribulação, que culminará com a derrota do anticristo, com o falso profeta e seus exércitos. Obviamente o diabo não quer isso e faz de tudo para iludir e distrair os cristãos, para que não tenham um viver alerta, para lutar o tempo todo. Precisamos despertar de todo sono e torpor que nos impeçam de travar
a batalha espiritual. A igreja como um guerreiro. Como guerreiro, a igreja exerce a autoridade e o domínio de Deus. Efésios 6, de 10 a 13. A gente vai ler esses versículos aqui, né? O propósito de Deus com a igreja visa a sua expressão e o seu domínio na criação sobre a terra. Assim, para exercer domínio sobre a terra, a igreja precisa derrotar Satanás e o seu reino. Mateus 16, 18, Mateus 28, 18, Marcos 16, 17. O reino de Satanás é constituído dos anjos caídos que estão nos ares e dos demônios que habitam nos mares. Mateus 8, 23 a 27. Efésios 2, 2. Ok? O melhor guerreiro é a noiva, pois ela luta por amor. Romanos 8, 35, 39. A obediência como principal qualidade da igreja como guerreiro. O bom guerreiro deve obedecer à liderança do ministério do Senhor, verificando se todo falar que recebe está de acordo com o ministério que edifica o corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Na guerra espiritual, o inimigo deseja infiltrar-se por meio de murmurações e contendas, a fim de levar o povo a pecar e perder a autoridade representativa de Deus. Devemos lembrar-nos do exemplo de submissão de Josué na vitória sobre Jericó, confiando na palavra do Senhor. Josué 6, de 1 a 21 e Mateus 8, de 5 a 10. Na luta espiritual, a igreja deve tomar toda a armadura de Deus. A gente vai ler Efésios 6, de 10 a 20, tá bom? Satanás é muito astuto, costuma atuar disfarçado até mesmo como anjo de luz. Além disso, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, tá bem? Certo? Então é isso. Precisamos deixar a vida individualista e ter o viver coletivo adequado a fim de aproveitar a proteção do corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo bem? Vamos ler aí para fechar Efésios 6, de 10 a 20, aí a gente termina essa lição, tá bom? Efésios 6, 10 a 20. Vamos ler aqui rapidamente. Eu estou tendo uma chamada aqui que eu preciso atender, mas eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Deus abençoe a todos, uma boa noite, né? Tomara que vocês tenham entendido a lição.